Já vi muita coisa na minha linha de trabalho, desde assaltos rotineiros até disputas domésticas complicadas. A gente acaba desenvolvendo uma pele dura, aprende a não se abalar. Mas, de vez em quando, aparece um caso que fica com você, que faz questionar coisas que antes você achava que só existiam em histórias de terror. Este é um desses casos. Era uma noite de quarta-feira, sem nada de especial. Eu estava terminando meu turno quando a central me chamou. Disseram que um homem, a quem chamarei de Mark Davis para respeitar sua privacidade, havia relatado sons de passos vindos do sótão. Ele já tinha verificado tudo, mas não encontrou nada, e queria que um oficial desse uma olhada. Normalmente, chamadas como essa não vão parar comigo. Geralmente são para a patrulha, mas eu estava na área e achei que seria melhor do que ficar sentado esperando para terminar meu turno. Na pior das hipóteses, eu teria que expulsar um guaxinim ou tranquilizar o Sr. Davis, dizendo que ele estava só imaginando coisas. Quando cheguei, fiquei impressionado com o quão comum tudo parecia. Mark Davis me recebeu na porta. Um homem de meia-idade saudável, vestido de forma impecável, com um jeito calmo, mas ligeiramente inquieto. Ele me agradeceu por ter vindo e explicou que os barulhos tinham começado cerca de uma semana atrás. Não era do tipo que tirava conclusões precipitadas, ele me disse, mas estava ficando cada vez mais difícil ignorar. Perguntei se mais alguém morava com ele, só para descartar os suspeitos de sempre, como adolescentes andando escondidos ou visitantes que poderiam ter achado que o sótão era um bom esconderijo. Mas ele vivia sozinho, garantiu, e já tinha verificado todas as janelas e portas várias vezes. Estavam sempre trancadas. Caminhamos pela casa até o acesso ao sótão, que ficava no corredor. Era uma daquelas escadas retráteis que rangem quando são abaixadas, e senti uma ligeira hesitação nos movimentos dele ao puxá-la para mim. O acesso ao sótão se abriu com um rangido, e um cheiro mofado e estagnado me atingiu quando subi com a lanterna na mão. O ar estava pesado, quase denso demais, e tudo parecia estranhamente parado. O sótão era grande, com vigas expostas e isolamento saindo em tufos. Poeira cobria todas as superfícies, interrompida apenas por marcas fracas de pegadas recentes. Segui o rastro com a lanterna, estreitando os olhos para distinguir o caminho. Levava a um canto escuro do sótão, parcialmente escondido por uma pilha de caixas velhas. Foi então que vi. Ali, no canto, havia uma espécie de altar improvisado, se é que dava para chamar assim. Velas meio derretidas cercavam uma caixa virada de cabeça para baixo, a cera escorrida no topo. Alguém tinha arranjado uma estranha coleção de objetos, um pequeno feixe de ossos de animal, uma chave enferrujada e uma fotografia de Mark. Não tinha notado a foto a princípio, mas, ao me aproximar, o feixe de luz da lanterna a iluminou. O rosto havia sido violentamente arranhado, como se alguém tivesse usado uma faca ou algum objeto afiado para rasgá-lo repetidamente. Por um momento, fiquei parado ali, encarando. Aquilo não era apenas um invasor em busca de um lugar para ficar. Era algo mais sombrio, algo intencional. Olhei ao redor, de repente atento a cada som, cada rangido. Quem quer que tivesse montado aquilo tinha estado ali recentemente, e o próprio altar não parecia ter sido feito com boas intenções. Gritei para Mark, perguntando se ele já tinha subido no sótão antes ou se tinha ideia de como sua foto tinha acabado ali. Ele parecia genuinamente perplexo, até um pouco assustado, quando descreve o que eu estava vendo. Tem certeza? Ele perguntou, com a voz tensa. Isso não pode ser possível. Não conheço ninguém que faria isso. Tirei algumas fotos da cena e disse a ele que removeria tudo, esperando que isso o tranquilizasse. Mas, o tempo todo, não conseguia me livrar da sensação de que estava mexendo em algo que era melhor deixar quieto. Depois de recolher os itens estranhos, verifiquei o sótão mais uma vez, certificando-me de que não havia outra forma de entrada, nenhuma passagem oculta ou painéis soltos. Tudo estava hermeticamente fechado. Quem quer que tivesse estado lá de alguma forma entrou e saiu pela casa principal, passando por portas e janelas trancadas. Não fazia sentido. Quando voltei para o andar de baixo, Mark estava visivelmente abalado. Tentei tranquilizá-lo, dizendo que provavelmente era uma brincadeira e que eu tinha limpado tudo, mas ele não parecia convencido. Antes de sair,
Disse para me ligar se ouvisse qualquer outra coisa. Não importava quão pequena fosse. Ele assentiu, mas dava para ver que já estava olhando por cima do ombro, como se pudesse sentir algo observando. Alguns dias se passaram, e eu não pensei muito mais no caso. Fiz o relatório, registrei os itens estranhos e segui em frente. Mas então Mark ligou de novo, tarde da noite. Ele parecia abalado, com a voz baixa e trêmula. Eles voltaram, ele sussurrou. Os passos, eles voltaram. Corri para lá, e desta vez a tensão era palpável. Ele me encontrou na porta, pálido, com os olhos sempre se movendo em direção ao teto. Disse que tinha ouvido os passos de novo, como antes, como se alguém estivesse andando acima dele. Desta vez, porém, ele jurou que tinha ouvido sussurros baixos, uma voz murmurante que parecia ir e vir, desaparecendo aos poucos. Verificamos o sótão novamente, mas tudo estava exatamente como eu tinha deixado, vazio, fechado. Não havia sinal de ninguém, nenhuma nova pegada na poeira, mas o ar estava pesado, impregnado de um tipo de silêncio que fazia os pelos dos meus braços se arrepiarem. Nunca tinha visto nada parecido e começava a me perguntar se não estávamos lidando com mais do que um simples invasor. Disse a Mark que manteríamos o caso aberto, que monitoraríamos a área, mas, ao sair, não consegui me livrar da sensação de que algo ainda estava lá, escondido nos cantos, nos observando. Algumas semanas depois, recebi uma ligação da delegacia. Mark tinha sido internado no hospital. Haviam-no encontrado na cama, fraco e quase sem conseguir falar. Seu corpo outrora saudável, agora magro e frágil. Os médicos não conseguiam encontrar uma causa física para o declínio repentino, mas eu sabia que algo estava errado, algo que não tinha nada a ver com doença. Enquanto me sentei para revisar os arquivos do caso, senti uma sensação de inquietação se instalar. Continuava voltando ao altar, aquela foto arranhada do rosto de Mark, ao arranjo ritualístico, ao jeito como sua saúde tinha despencado. Parecia um aviso, uma mensagem dirigida só a ele. Quanto mais eu pensava, mais me convencia de que quem havia montado aquele altar tinha a intenção de feri-lo de maneiras que iam além do físico. Depois de consultar meus superiores, decidimos abrir uma investigação formal. Não podíamos ignorar a possibilidade de que alguém tivesse mirado em Mark, de que a pessoa que montou aquele altar sinistro pudesse ser responsável pelo seu declínio. A investigação não revelou nada concreto, mas aquela sensação de medo nunca me deixou. Isso foi em 2017, e mesmo agora, quando penso nisso, ainda me pergunto o que realmente aconteceu naquele sótão. Que força invisível tomou conta da vida de Mark? O caso continua aberto, mas, na minha mente, é um daqueles que nunca terão um final bem resolvido. Em meus 20 anos na força policial, tive minha cota de chamadas incomuns. O pedido para verificar um residente idoso é rotineiro. Geralmente, é algo pequeno, como um vizinho preocupado porque não viu o amigo por um tempo ou um parente achando que a avó está perdendo a audição. Mas essa chamada foi diferente, e eu senti isso no momento em que atendi o telefone. Era tarde, por volta da meia-noite. A voz da despachante estava baixa, quase sussurrada. Ao transmitir a mensagem, uma senhora idosa tinha ligado pedindo para alguém ir até lá porque, em suas palavras, ele está de volta. Ela não quis dizer quem era, mas insistiu que ele vinha visitá-la à noite, ficando ao lado da cama. Havia algo estranho na maneira como ela falava, quase como se estivesse com medo de dizer demais. A despachante me contou que a mulher parecia abalada e queria que um policial, qualquer um, fosse até sua casa. Quando cheguei lá, levei um segundo para observar a casa. Era pequena, bem cuidada, uma daquelas casas aconchegantes com um jardim na frente e cortinas de renda nas janelas. A senhora abriu a porta. Ela parecia frágil, pequena em sua camisola, com cabelos prateados presos em um coque arrumado. Mas os olhos dela, seus olhos estavam arregalados, percorrendo o ambiente de um lado para o outro, como se ela estivesse procurando alguém atrás de mim. Obrigada por vir, ela disse. Eu não sabia para quem mais ligar. Ele está de volta. Tentei manter a expressão neutra e a voz calma. Quem está de volta, senhora? Pode me contar um pouco mais? Ela olhou ao redor,
Então fez sinal para que eu entrasse. Segui-a até a sala de estar. Ela se sentou devagar, as mãos trêmulas repousando no colo. É meu marido, ela finalmente disse, a voz vacilante. Ele faleceu há alguns anos. Eu sei que parece ridículo, mas ele tem me visitado todas as noites nesta última semana. Ele fica ao lado da cama, apenas me olhando. Não diz nada, apenas fica lá, me observando. As palavras dela pairaram no ar enquanto eu tentava avaliar se aquilo era alguma espécie de delírio causado pelo luto ou se ela estava apenas se sentindo sozinha. Mas havia algo nos olhos dela que me fez parar. Algo assombrado, quase desesperado. Escolhi minhas palavras com cuidado. Às vezes, quando sentimos falta de alguém, podemos ter a impressão de que ainda está por perto. Talvez até imaginar que está aqui. Ela balançou a cabeça, interrompendo-me. Não, isso não é minha mente me pregando peças, oficial. Eu sei o que estou vendo. A voz dela ficou um pouco mais firme, quase desafiadora. Ele estava ali, bem ali, na beira da cama. Eu podia senti-lo, e a forma como ele olhou para mim, não era como ele, não como o homem que eu conhecia. Essas últimas palavras fizeram os pelos da minha nuca se arrepiarem. Eu sabia que era meu trabalho tranquilizá-la, dizer que provavelmente não era nada. Mas a maneira como ela falava mexeu comigo. Disse a ela que ficaria de olho, que ela podia me chamar a qualquer momento se sentisse insegura. Tentei dar um sorriso reconfortante, mas ele saiu forçado, pouco convincente. Quando saí, ela ficou na porta, observando-me ir embora, os olhos me acompanhando até a rua. Percebi que ela não se sentia tranquila, e eu não podia culpá-la. Havia algo na forma como ela olhou para mim, uma mistura estranha de resignação e medo, que deixou um peso no meu peito enquanto eu dirigia para longe. No dia seguinte, não consegui me livrar da sensação de que algo estava errado. Então, mesmo que eu não tivesse sido designado para verificar como ela estava, decidi passar pela casa dela à tarde, só para tranquilizar a mim mesmo. Mas quando cheguei, vi 2 outros oficiais já lá. O olhar que eles me deram confirmou o que eu temia. A senhora estava morta. Encontraram-na em sua cama, perfeitamente imóvel, com um bilhete colocado cuidadosamente na mesinha de cabeceira. O bilhete era breve, apenas algumas palavras escritas com caligrafia trêmula. Ele está aqui por mim agora. Entrei no quarto, o estômago se revirando ao ver a cena. Ela estava deitada, os olhos arregalados, o rosto congelado em uma expressão que eu não conseguia decifrar. Era medo, resignação. Havia algo de estranho nisso, algo que não me parecia certo. Passei um bom tempo olhando para aquele bilhete, aquelas 5 palavras me encarando como um aviso, e quanto mais eu olhava, mais inquieto eu ficava. Ela acreditava que o marido tinha voltado para buscá-la, e de algum jeito estranho, inexplicável, parecia que ela estava certa. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar nela. Eu seguia com o meu trabalho, tentando me concentrar, mas o rosto dela, aquele bilhete, continuavam voltando à minha mente. Havia uma sensação de medo persistente que eu não conseguia afastar, como se eu tivesse perdido algo importante, uma peça do quebra-cabeça que explicaria tudo. E então, algo estranho aconteceu. Uma semana depois da morte da senhora, a sensação de que algo estava inacabado continuava me atormentando. Sua convicção de que o marido tinha voltado, de que ficava ao lado da cama dela cada noite, pesava em mim sem motivo aparente. Senti uma necessidade de voltar à casa dela uma última vez, como se precisasse ver de novo para encerrar o caso. A casa estava silenciosa quando entrei, aquele silêncio pesado, inquietante, que parece prender a respiração. Tudo estava como ela tinha deixado, o tricô pendurado na poltrona, os óculos de leitura descansando em cima de uma pilha de livros velhos, o perfume dela ainda impregnando o ar. Quando cheguei ao quarto dela, hesitei na porta, quase sentindo que estava invadindo algo, mas respirei fundo para me acalmar e entrei, olhando ao redor. Nada estava fora do lugar. A cama estava arrumada, os chinelos dela ainda ao lado. Mas, enquanto eu estava ali, algo parecia errado. O ar estava mais frio que no resto da casa, e um peso estranho parecia me envolver, como se eu estivesse sendo observado. Senti uma presença, algo que eu não podia ver, mas sabia que estava lá.
Olhei ao redor, dizendo a mim mesmo que era só minha imaginação, mas aquela sensação não ia embora. Era como se alguém estivesse parado fora do meu campo de visão, me observando. Meu coração começou a disparar, cada instinto me dizendo para sair dali. Dei um passo para trás, os olhos fixos no espaço vazio ao lado da cama. O exato lugar onde a senhora dizia que o marido ficava. Sem pensar duas vezes, me virei e saí, fechando a porta do quarto como se isso pudesse selar o que quer que estivesse lá dentro. Ao sair da casa, respirei fundo, e o peso se levantou instantaneamente. Mas não consegui parar de pensar que talvez a senhora estivesse certa. O marido dela, ou o que restou dele, não a deixou sozinha nem no final. Não voltei lá desde então. Algumas presenças e alguns lugares são melhores quando deixados em paz. Sou oficial penitenciário há cerca de 15 anos e gosto de pensar que entendo bem o que acontece por aqui. A cadeia onde trabalho não tem nada de especial. Uma instalação comum do condado, com paredes bege sem graça e o cheiro de antisséptico impregnado em tudo. Na maior parte das noites, o ambiente é silencioso, quase entorpecente, especialmente se você trabalha no turno da madrugada, como eu. Muitos detestam os turnos noturnos, mas eu gosto. Gosto da rotina tranquila de fazer as rondas, checar as celas e observar os monitores. A gente entra em um ritmo, sabendo exatamente onde estará a cada hora, a cada meia hora, vendo as mesmas coisas repetidamente. Nada nunca muda realmente por aqui. Mas, há alguns meses, algo mudou, e até agora não tenho uma explicação para o que foi. Tudo começou numa terça-feira à noite. Lembro disso porque é o dia em que fazemos rondas extras para garantir que ninguém esteja aprontando. Pouco depois das 2 da manhã, eu estava sentado na sala de controle, olhando os monitores enquanto terminava alguns papéis. A maioria dos presos já estava dormindo, embora alguns ainda estivessem deitados, olhando para o teto. Nada fora do comum. Então, em uma das telas, vi algo estranho. Uma forma escura se movendo lentamente entre as celas no bloco C. Era sutil, quase como um truque de luz, e a princípio achei que fosse um defeito na tela ou uma sombra de algum carro passando lá fora. Mas a questão era que a forma não se movia como uma sombra. Ela oscilava para frente e para trás, quase como se estivesse andando, parando de vez em quando perto das grades antes de seguir adiante. Inclinei-me mais perto, observando por mais alguns segundos, tentando entender o que estava vendo. Aquilo não fazia sentido. Não havia ninguém que deveria estar ali naquela hora. Então, fiz o que sempre faço. Fui verificar. Peguei minha lanterna e caminhei até o bloco C, com meus passos ecoando pelos corredores vazios. Quando cheguei lá, tudo estava como deveria estar. Os presos dormiam, o corredor estava vazio, e não havia sinal da sombra que eu tinha visto no monitor. Fiz uma inspeção rápida pelo bloco, checando cada cela, mas tudo estava normal. Satisfeito, voltei para a sala de controle, pensando que fosse apenas uma alucinação de fim de noite ou um defeito bizarro na câmera. Nos dias seguintes, não pensei muito mais nisso. A rotina seguiu como de costume, e a sombra não reapareceu. Mas, cerca de uma semana depois, aconteceu de novo. Desta vez, eram por volta de 3 da manhã, e eu estava assistindo aos monitores como de costume. A sombra apareceu na mesma tela, deslizando entre as celas, movendo-se devagar o suficiente para chamar minha atenção. Observei por alguns segundos, esperando que desaparecesse como da última vez, mas não desapareceu. Continuou se movendo, parando de vez em quando, quase como se estivesse olhando dentro de cada cela. Dessa vez, fui até o bloco C mais rápido, sentindo uma estranha sensação de urgência que eu não conseguia explicar. Quando cheguei, tudo estava calmo e silencioso. Nenhuma sombra, nenhum movimento. Mas algo parecia diferente, como se o ar estivesse mais pesado, e havia um cheiro estranho, quase como madeira velha ou poeira. Verifiquei cada cela, iluminando tudo com a lanterna. Até olhei para o teto, mas não havia nada lá, só o silêncio, o zumbido das luzes e o som fraco de um preso roncando. Enquanto voltava para a sala de controle, disse a mim mesmo que não era nada. Talvez eu estivesse apenas vendo coisas. Afinal, o turno da noite pode mexer com a cabeça
e ficar olhando para aquelas telas por horas pode pregar peças nos seus olhos. Mas, quando me sentei de volta, meus olhos foram direto para o monitor, como se esperassem ver aquilo de novo. Na semana seguinte, as coisas ficaram mais estranhas. A cada poucos dias, eu via a sombra novamente, sempre no bloco C, sempre caminhando lentamente entre as celas, como se estivesse procurando algo. E, toda vez que eu ia verificar, o corredor estava vazio, sem sinal de ninguém, mas o ar pesado e aquele cheiro esquisito sempre estavam presentes. Comecei a perguntar a alguns dos outros guardas se tinham notado algo estranho, mas eles só davam de ombros, dizendo que eu provavelmente estava cansado ou estressado. Não insisti. Não queria parecer paranoico, mas não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Então, uma noite, os presos começaram a falar. Eu estava fazendo minhas rondas quando um deles, um cara alto e magro, com a cabeça raspada, me parou enquanto eu passava pela cela dele. Ele se encostou nas grades, os olhos arregalados, quase frenéticos. "Oficial, você viu ele?" Ele sussurrou. "Viu quem?" Perguntei, pego de surpresa. "O homem", ele disse, os olhos se movendo rapidamente pelo corredor. "Ele vem à noite, só fica ali parado, ao lado da cama, observando." Ignorei, pensando que ele só queria me provocar. Os presos adoram brincar com a nossa cabeça, e eu não ia cair nessa. Mas, nos dias seguintes, mais presos começaram a mencionar a mesma coisa. Eram homens diferentes, de celas diferentes, todos descrevendo a mesma figura. Um homem sombrio que ficava ao lado de suas camas, olhando para eles enquanto dormiam. Um dos presos, que estava ali há quase uma década, jurou que acordou com a sombra a poucos centímetros do seu rosto, inclinada sobre ele com aqueles olhos escuros e vazios. Ele parecia abalado ao descrever isso, a voz trêmula, e esse era um homem que já tinha visto de tudo, mas algo naquela sombra o assustou de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Nesse ponto, comecei a me sentir inquieto também. As aparições se tornaram mais frequentes, e toda vez que eu via aquela sombra no monitor, um sentimento de medo se apoderava de mim. Tentei racionalizar, dizendo a mim mesmo que os presos estavam apenas tentando me manipular, que era só um defeito na câmera. Mas quanto mais eu via, mais difícil era ignorar a sensação de que havia algo real por trás daquilo. Então, uma noite, a coisa ficou pessoal. Eram cerca de 4 da manhã, perto do fim do meu turno, e eu estava fazendo minha última ronda. Caminhei pelo corredor do bloco C, iluminando cada cela com minha lanterna, garantindo que todos estivessem onde deveriam estar. Tudo estava normal, silencioso. Mas, quando cheguei ao final do corredor, senti de novo o ar pesado, aquele cheiro estranho que eu já tinha associado à sombra. Virei-me, e lá estava ela, parada no outro extremo do corredor. Mal conseguia distingui-la, apenas uma forma escura, mas estava lá, perfeitamente imóvel, me observando. Pisquei, e ela desapareceu, como se tivesse se dissolvido de volta nas sombras. Terminei a ronda em tempo recorde e fui direto para a sala de controle, tentando me acalmar. Mas, quando olhei para o monitor, lá estava ela de novo, a sombra, movendo-se lentamente pelo corredor, parando em cada cela, como antes. Só que, dessa vez, não desapareceu. Eu assisti, paralisado, enquanto ela se aproximava, chegando até a porta da sala de controle. Não conseguia ver seu rosto, não conseguia distinguir nenhum detalhe, mas sentia sua presença. Ela estava ali, bem do outro lado da porta. Não sei por quanto tempo fiquei ali, olhando para a tela, esperando que ela fosse embora. Mas, eventualmente, a sombra se dissolveu, desaparecendo nas sombras e me deixando sozinho na sala silenciosa. Ainda a vejo às vezes nos monitores, andando pelo bloco C, movendo-se entre as celas, como se procurasse algo ou alguém. E, de vez em quando, algum preso comenta sobre ela, falando da sombra que fica ao lado de suas camas, observando enquanto eles dormem. Tento não pensar muito nisso, mas, toda vez que ando por aquele corredor, toda vez que me sento na sala de controle, não consigo me livrar da sensação de que ela ainda está por aí. E parte de mim se pergunta se um dia ela vai parar de procurar e finalmente encontrar o que está buscando.
Eu nunca imaginei que seria designado para patrulhar um cemitério, e não posso dizer que fiquei empolgado com isso. Cemitérios não são exatamente ambientes confortáveis, mesmo nas melhores circunstâncias, especialmente no meio da noite. Mas, ultimamente, tivemos relatos de vandalismo, pessoas mexendo por lá após o horário permitido. O departamento estava com poucos funcionários, então acabei ficando com a tarefa. Disse a mim mesmo que seria um turno tranquilo, verificar o terreno, espantar alguns desordeiros, caso aparecessem, e sair logo dali. Cheguei por volta da meia-noite, achando que faria uma rápida inspeção, registraria no meu relatório e voltaria para a estação. Quando estacionei perto da entrada, o nevoeiro era tão denso que mal conseguia ver as lápides ao longe. O ar estava frio e úmido. É difícil de explicar, mas havia algo diferente naquele lugar assim que saí do carro. Havia um velho portão de ferro na entrada e, ao passar por ele, ouvi o rangido ecoar no silêncio. O feixe da minha lanterna cortava o nevoeiro, iluminando as fileiras de lápides. Eu não queria admitir para mim mesmo, mas estava inquieto, até um pouco nervoso. Continuava olhando por cima do ombro, esperando ver algo se movendo atrás de mim, mas era só eu e as intermináveis fileiras de pedras. Comecei minha patrulha, serpenteando entre os túmulos e procurando por qualquer sinal de movimento. O nevoeiro era tão espesso que não conseguia enxergar mais do que alguns metros à frente. Tentei me concentrar, lembrando a mim mesmo que era apenas mais um turno, um lugar como qualquer outro. Mas a sensação de estar sendo observado continuava me perseguindo, como se houvesse algo escondido na névoa, fora de vista, seguindo cada passo meu. Com o tempo, comecei a relaxar um pouco, me convencendo de que aquela sensação estranha era só minha mente pregando peças. Mas então, eu vi algo. Estava caminhando por uma fileira de lápides quando percebi um movimento pelo canto do olho. A princípio, pensei que fosse apenas o nevoeiro se mexendo ou talvez um animal perdido. Mas aí vi de novo uma figura movendo-se lentamente pela névoa, quase invisível, mas inconfundivelmente com forma humana. E chamei. Esta área é proibida após o anoitecer. Apareça. A figura não respondeu. Continuou se movendo, deslizando entre as lápides como se não tivesse me ouvido. Dei alguns passos na sua direção, iluminando-a com minha lanterna, mas era difícil ver através do nevoeiro denso. Só conseguia distinguir o contorno de uma figura fina, movendo-se com um passo lento, quase flutuante, desaparecendo atrás de uma das lápides maiores. Hesitei. Parte de mim queria voltar para o carro e deixar a figura por conta própria, mas eu tinha um trabalho a fazer e não podia deixar que um invasor achasse que podia vagar por uma área restrita. Apressei o passo, seguindo a figura, meus pés esmagando o cascalho enquanto eu caminhava. Ao virar na direção onde a vi pela última vez, esperava alcançá-la, talvez dar um sermão a algum jovem antes de mandá-lo embora. Mas não havia ninguém lá. Apenas fileiras de túmulos se estendendo pela névoa, silenciosas e vazias. Olhei ao redor, tentando entender para onde a figura poderia ter ido. Não havia como alguém ter se movido tão rápido. Era como se tivesse simplesmente desaparecido no ar. Continuei procurando, esperando vê-la de novo, mas o nevoeiro estava se tornando ainda mais espesso, e minha lanterna mal o cortava agora. O cemitério estava morto de silêncio, exceto pelo meu próprio respirar e o leve farfalhar de folhas à distância. Disse a mim mesmo para continuar, que provavelmente era só um truque da luz ou algum garoto escondido na névoa. Mas cada nervo do meu corpo me dizia para sair, ir embora antes que algo pior acontecesse. Já estive em muitos lugares sombrios e assustadores, mas esse era diferente. Segui em frente, meio por obrigação, meio por teimosia. Mas, enquanto andava, a sensação de medo só ficava mais forte, como um peso que se acumulava sobre mim. Cada sombra parecia se esticar na minha direção. Cada movimento pelo canto do olho parecia próximo demais, real demais. Eu podia jurar que ouvia passos suaves ecoando, como se alguém estivesse caminhando logo atrás de mim. Virei mais de uma vez, cada vez esperando ver alguém parado ali, me observando. Mas não havia nada. Só o nevoeiro denso e sufocante. Continuei andando, minha lanterna varrendo de um lado para o outro, o feixe iluminando lápides antigas e galhos retorcidos,
mas sem sinal da figura. Foi quando a vi novamente. Dessa vez, estava muito mais perto, talvez a uns 6 metros. Pude distinguir mais detalhes agora. Uma silhueta escura e alta, sem traços reconhecíveis. Estava ali, parada, de frente para mim, imóvel. Chamei de novo, minha voz soando estranha no silêncio. Esta área é proibida. Nada. A figura não reagiu, não se moveu. Apenas ficou lá, me observando, embora eu não pudesse ver olhos, nem rosto. Dei alguns passos na sua direção, sentindo um calafrio que não tinha nada a ver com o ar noturno. Então, sem fazer um som, ela se escondeu atrás de outra lápide, desaparecendo na névoa. Já tinha tido o suficiente. Meu instinto gritava para eu sair dali, voltar para o carro e ir embora. Mas uma parte de mim ainda queria saber com o que, ou com quem, eu estava lidando. Caminhei até o local onde a figura tinha estado, iluminando os túmulos em busca de algum sinal de movimento. Mas novamente não havia nada. Fiquei ali por um longo momento, ouvindo o silêncio, sentindo o frio se infiltrar na minha pele. Eu podia sentir que algo me observava, algo escondido na névoa. Finalmente, me virei para ir embora, meus passos se acelerando enquanto me dirigia ao portão. Mas, assim que o alcancei, ouvi um sussurro suave, tão baixo que quase não percebi. Vinha de algum lugar atrás de mim, das profundezas do cemitério. Vá embora. Não olhei para trás. Atravessei o portão, sentindo uma onda de alívio quando pisei no asfalto. Fui direto para o carro. Liguei o motor e não olhei para trás até estar a 1 quilômetro de distância. Minhas mãos tremiam ao segurar o volante, minha mente correndo com tudo o que eu tinha visto, ou achado que tinha visto. No dia seguinte, disse ao meu supervisor que não queria outra patrulha no cemitério. Felizmente, ele não fez perguntas. Acho que nem eu mesmo acreditaria na minha história. Mas sei de uma coisa: havia algo lá naquela noite, algo que não quero entender. Alguns lugares é melhor deixar sem patrulhar. E aquele cemitério? Espero nunca mais ter que voltar lá. Era uma noite tranquila no final de outubro. Eu estava em patrulha, dirigindo pelas ruas vazias da nossa pequena cidade no Texas. O ar tinha aquela sensação pesada e morta que surge nas primeiras horas da madrugada. Pouca coisa acontecia na nossa cidade depois da meia-noite. Apenas uma briga de bar ocasional ou algum animal vagando por aí. Mas naquela noite, por volta das 2h15 da manhã, recebi uma ligação que ainda me assombra. Peguei o rádio e havia um homem na outra linha. Policial, por favor, acho que tem alguém na minha casa. Ele disse. Calma, senhor, respondi, apertando o rádio com mais força. O que você quer dizer? O que exatamente você viu? Houve silêncio por alguns segundos, mas eu podia ouvir sua respiração rápida e superficial. Então, quando ele estava prestes a dizer algo, a ligação caiu. Tentei ligar de volta, mas foi direto para a caixa postal. O identificador de chamadas mostrou o endereço dele, um lugar a apenas algumas ruas de distância, perto da saída da cidade. Algo no tom da voz dele me deixou inquieto, então decidi verificar. Quando cheguei ao endereço, esperava ver uma casa, talvez com alguma luz acesa, mas não havia nada lá. Apenas campos abertos que se estendiam na escuridão, com a silhueta fraca de árvores ao longe. A única casa que consegui ver ficava mais adiante. Uma pequena casa de fazenda com uma única luz piscando no alpendre. Chequei o endereço novamente. Estava certo, sem dúvidas. Eu deveria estar vendo uma casa ali, mas havia apenas um terreno vazio, silencioso e escuro. Sentindo um impulso estranho, decidi caminhar até a casa de fazenda, pensando que talvez eles soubessem de algo. Bati na porta e, depois de alguns momentos, um jovem atendeu. Ele parecia cansado, confuso, e nada indicava que havia feito uma ligação desesperada. Posso ajudar, policial? Ele perguntou, me olhando com os olhos semicerrados pela luz fraca. Desculpe incomodar, eu disse, tentando soar casual, embora meus nervos estivessem à flor da pele. Recebi uma ligação deste endereço ou de algum lugar próximo. A pessoa parecia estar em apuros, mas não consigo encontrar nenhuma outra casa por aqui. Você sabe se mais alguém mora por perto?
O homem franziu a testa e balançou a cabeça lentamente. Não, policial. Não há outra casa por quilômetros. Só nós moramos aqui. Ele fez uma pausa, estudando meu rosto. Você tem certeza de que está no lugar certo? Assenti, minha confusão dando lugar à frustração. Absoluta. De qualquer forma, obrigado, disse, recuando. Ao voltar para o carro de patrulha, não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Verifiquei o rádio novamente e tentei ligar para o número mais uma vez, mas foi o mesmo, direto para a caixa postal. Entrei no carro, decidindo voltar para a delegacia e relatar o incidente estranho. Mas, quando virei a chave na ignição, algo chamou minha atenção no retrovisor. Alguém estava sentado no banco de trás. Eu só conseguia distinguir um contorno fraco, uma figura curvada para frente, olhos brilhando na escuridão. Meu coração disparou enquanto eu tentava manter a calma, alcançando o rádio para pedir reforços. Mas, antes que pudesse, senti um golpe forte na parte de trás da cabeça. Uma dor aguda explodiu atrás dos meus olhos, e tudo ficou preto. Quando recuperei a consciência, estava deitado em uma cama de hospital. As luzes brancas e fortes acima de mim machucavam meus olhos, e minha cabeça latejava a cada batida do coração. Tentei me sentar, mas uma enfermeira se aproximou apressada, me empurrando de volta com cuidado. Calma, policial, ela disse. Você teve uma noite difícil? Olhei ao redor, desorientado, memórias voltando em fragmentos, a ligação, o terreno vazio, a figura no meu carro. Tudo parecia um pesadelo distorcido, mas a dor latejante na minha cabeça me dizia que era real. Alguns dos meus colegas entraram alguns minutos depois, com expressões de alívio misturadas com preocupação no rosto. Encontramos você inconsciente no seu carro de patrulha, perto daquela velha casa de fazenda, um deles explicou. Nenhum sinal de mais ninguém por perto. Só você, caído sobre o volante. E o homem no banco de trás. Perguntei, minha voz mal saindo como um sussurro. Vocês o viram? Eles trocaram olhares desconfortáveis, e um deles balançou a cabeça. Não tinha mais ninguém. Só você. Revistamos toda a área e até conversamos com a casa de fazenda. Eles disseram que não viram ninguém suspeito. Deitei-me novamente, sentindo-me frio e vazio. Mas eu o vi. Eu sei que vi. Eles não discutiram comigo, mas dava para ver em seus rostos que não acreditavam. E talvez, de certa forma, eu também não acreditasse. Era como tentar segurar fumaça. Quanto mais eu tentava me lembrar do rosto dele, de seus traços, mais eles escapavam. Nos dias que se seguiram, tentei esquecer a experiência, convencer-me de que foi uma brincadeira da mente, talvez o resultado de exaustão ou estresse. Mas, toda vez que fechava os olhos, eu via aquela figura sombria no banco de trás, aqueles olhos brilhando no espelho retrovisor. Ninguém nunca mais ligou daquele endereço. Quando pesquisei mais tarde, não havia registro de nenhuma casa ali, nem de um número de telefone registrado naquela área. Apenas um pedaço de terra vazio que estava abandonado havia décadas. Voltei àquele local algumas vezes desde então, incapaz de deixar isso para lá, na esperança de encontrar alguma resposta. Mas toda vez era a mesma coisa, o mesmo campo silencioso, o mesmo trecho vazio de estrada. Sou policial em San Diego há mais de 15 anos, trabalhando especificamente como condutor na unidade K9. Nesse tempo, já enfrentei muitos dias difíceis. O trabalho é pesado e alguns momentos testam nossos limites. Mas um dia em particular se destacou, mostrando o quão aterrorizante essa profissão pode ser. Era início da tarde de 3 de março de 2022, quando o departamento do xerife recebeu um pedido urgente. Eles precisavam de reforço imediato em uma residência próxima. A ligação parecia séria. Uma mulher no local havia recebido vários avisos de despejo. Quando os oficiais tentaram entregar a última notificação, ela reagiu de forma completamente inesperada. Disseram que ela abriu a porta segurando uma faca grande, com o rosto frio e inflexível. Quando tentaram falar com ela, ela bateu a porta com força, se trancando dentro de casa. Sua agressividade disparou sinais de alerta,
e logo oficiais do nosso departamento, incluindo eu e a unidade K9, fomos enviados para reforçar a operação. Quando chegamos, dava para sentir a tensão no ar. O prédio era um complexo de apartamentos antigo, com corredores estreitos e paredes que pareciam comprimir os sons e as sombras. Meu coração batia forte, com aquela antecipação tensa que já era familiar. Disseram para esperarmos no saguão do prédio, com os cães prontos para entrar caso a situação piorasse. Segurei firme a guia, sentindo os músculos do meu cachorro ficarem tensos, captando o clima de tensão. Poucos minutos depois, fomos chamados para entrar como uma opção menos letal, caso fosse necessário conter a situação. Quando entramos no apartamento, os oficiais já haviam arrombado a porta, que estava estilhaçada para dentro. Avancei com cautela, os olhos atentos ao ambiente escuro. O ar estava pesado e abafado, com um leve cheiro de algo queimado ou metálico. À medida que caminhávamos por um corredor estreito em direção a uma porta parcialmente aberta, pude vê-la parada lá, nas sombras. Seu olhar estava fixo em nós, com uma intensidade assustadora. Os outros oficiais, liderados por um delegado chamado Jason, gritavam ordens para que ela saísse com as mãos para cima. Ela não respondia, nem se movia, como se fosse imune ao medo ou à razão. Jason, frustrado, atirou tiros de advertência na parede ao lado dela, tentando fazê-la ceder. Mas ela continuava ali, imóvel, como uma estátua sombria. Então, de repente, ela avançou. Num segundo, ela estava na porta. No outro, corria em nossa direção com a faca erguida. Instintivamente, recuei, tropeçando levemente enquanto todos nós tentávamos abrir espaço naquele corredor apertado, nos afastando daquela lâmina mortal. Jason atirou, mas errou, no meio do caos do espaço estreito. Os olhos da mulher brilhavam com uma fúria selvagem e determinada enquanto ela se aproximava rapidamente. Eu mal tive tempo de reagir antes de sentir uma dor aguda e lancinante no peito, quando a faca me atingiu. Ela me acertou. Por alguns segundos que pareciam intermináveis, a dor explodiu dentro de mim, intensa e quente como fogo. Ela recuou, e antes que eu pudesse processar o que havia acontecido, outro oficial abriu fogo. Dessa vez, os tiros acertaram o alvo. A mulher caiu no chão, a faca escorregando de suas mãos enquanto ela desabava sem vida no corredor estreito. O silêncio que se seguiu era pesado e assustador, quebrado apenas pela minha respiração trêmula. Eu não conseguia me mexer. Meu peito latejava de agonia, e parecia que o fogo se espalhava a partir do ferimento. Tentei chamar alguém, qualquer pessoa, para dizer que eu havia sido esfaqueado, mas minha voz mal saía. Os oficiais estavam ocupados garantindo o local, e por um momento, parecia que eu estava invisível, perdido em meio à dor. Alguns segundos depois, alguém finalmente notou. Alguém está ferido? Ouvi chamarem. Eu fui esfaqueado. Consegui dizer, minha voz fraca, mas desesperada. A resposta foi imediata. Eles me tiraram de lá rapidamente, ajudando-me a descer as escadas e entrando em uma ambulância. O caminho até o hospital foi um borrão de sirenes e vozes distantes de paramédicos. Deitado ali, olhando para o teto, senti o peso de tudo o que havia acabado de acontecer. Eu sabia que ia sobreviver. Dava para perceber que o ferimento não era fatal, mas a dor era algo que eu nunca havia sentido antes. Um lembrete de quão perto estive de não sair vivo daquela situação. No hospital, os médicos agiram rápido, tratando o ferimento e me estabilizando. Disseram que eu tive sorte, que a faca não atingiu nenhum órgão vital. Foi surreal ouvir essas palavras, sabendo o quão perto eu estive de um desfecho muito diferente. Não muito tempo depois, fui liberado, remendado, mas para sempre marcado por aquele dia. Nos dias seguintes, descobri mais sobre a mulher que nos atacou. Seu nome era Yan Li. Tinha 47 anos. Ela vinha enfrentando ordens de despejo há algum tempo, recusando-se a sair, mesmo após vários avisos. No dia anterior, ela até ameaçou um funcionário da manutenção com uma faca. Sua resistência escalou a ponto de se tornar um confronto letal. Eu estava de plantão em São Francisco, o tipo de turno noturno que a maioria dos policiais teme. Silencioso, frio e inquietante.
A neblina havia tomado conta da cidade, transformando cada rua e esquina em algo estranho e escondido. A cidade parecia uma memória esquecida, com os postes de luz lançando poças pálidas de amarelo que mal tocavam a escuridão ao redor. O rádio chiava sem nada importante, apenas as atualizações rotineiras e sem graça. Por volta das 2 horas da manhã, eu estava patrulhando um trecho solitário de uma rua residencial quando notei uma casa na esquina, afastada da estrada. Parecia que não era habitada há anos. As janelas estavam escuras, algumas quebradas, e a pintura descascada fazia com que o lugar parecesse estar desmoronando lentamente. Do meu carro, eu consegui perceber algo na janela do andar de cima, uma sombra, uma figura. Era difícil dizer por causa da névoa. Saí do carro, movido pela curiosidade, com os olhos fixos naquela janela. Não consegui distinguir muitos detalhes, mas a figura parecia imóvel, como uma estátua presa atrás de um vidro sujo. Eu me esforcei para enxergar melhor, mas estava tudo quieto. Quando eu estava prestes a voltar para o carro, um grito rompeu o silêncio. Veio da casa, ecoando pela rua e deixando o ar ainda mais gelado. Não era o som de um animal ou um barulho qualquer. Era um grito humano, cru e aterrorizante. Minha primeira reação foi pensar em algum problema. Talvez um criminoso escondido ou alguém ferido. Eu sabia que era arriscado, mas não podia ignorar. Peguei minha lanterna, avisei pelo rádio que estava investigando uma perturbação e segui pelo caminho rachado até a porta da frente. A casa se erguia sobre mim, cada janela parecendo um olho vazio, me observando. A porta da frente rangeu ao abrir, como se já estivesse destrancada há muito tempo. O cheiro foi a primeira coisa que me atingiu. Madeira velha, mofo e um leve aroma metálico, como ferrugem ou talvez sangue antigo. A casa estava silenciosa, como se esperasse que eu tomasse a primeira atitude. Minha lanterna cortava a escuridão, iluminando móveis quebrados, papel de parede rasgado e uma espessa camada de poeira cobrindo tudo. Ficava claro que ninguém morava ali há anos, mas alguém ou algo estava lá naquela noite. Eu me movi com cautela, cada passo ecoando pelos cômodos vazios. O render das tábuas do assoalho soava como sussurros fracos no silêncio. Mantive o foco na escada que levava ao segundo andar, onde eu tinha visto a sombra. Algo me dizia que o que eu estava procurando estava lá. As escadas eram íngremes e estreitas, mal pareciam seguras para sustentar meu peso. Quando alcancei o topo, o ar ficou mais frio, mais denso, mais pesado. Minha lanterna iluminou a porta do quarto com a janela. Estava entreaberta. Hesitei, ouvindo. Silêncio. Com um movimento firme, empurrei a porta. O feixe da lanterna caiu sobre uma mulher sentada ao lado da janela, amarrada a uma cadeira. Cordas grossas prendiam seus pulsos e tornozelos. Suas roupas estavam rasgadas, o rosto pálido e os olhos arregalados de medo. Um pedaço de pano estava amarrado firmemente em sua boca, abafando qualquer som que ela tentasse fazer. Seus olhos encontraram os meus, desesperados, implorando. Aproximei-me com o coração disparado, cuidadosamente removendo o pano de sua boca. Ela engasgou, respirando com dificuldade, e sua voz saiu trêmula e baixa. Ele me pegou, sussurrou. Eu o ignorei na faculdade. Ele nunca superou isso. A história saiu em fragmentos. Ela contou que conhecia o homem dos tempos de faculdade. Ele era insistente, sempre tentando chamar sua atenção, e ela o dispensava, achando que ele superaria. Mas ele não superou. Anos depois, ele a encontrou, a seguiu e a observou até conhecer sua rotina. Certa noite, ele a pegou na rua e a trouxe para aquele lugar onde ninguém a encontraria. Ele queria que ela o visse, que o reconhecesse. Eu não precisava ouvir mais nada. Chamei reforços pelo rádio, relatando a situação da melhor forma que pude. O medo da mulher era quase palpável, pesado e sufocante. Ela olhava constantemente para a porta, como se esperasse que ele entrasse a qualquer momento. Garantindo que a ajuda estava a caminho, tentei acalmá-la, mas também sentia aquela sensação incômoda de estar sendo observado, de algo espreitando, escondido. O reforço chegou, enchendo a casa com o som de passos e vozes. Eles tiraram a mulher de lá, guiando-a pelos degraus estreitos e para fora na noite, onde ela finalmente estava livre.
O alívio dela era evidente, mas o medo ainda permanecia. Ela continuava olhando por cima do ombro, como se ele pudesse aparecer do nada. Pouco depois, o encontramos. Ele estava escondido no porão, ouvindo, esperando. Ele não resistiu quando o algemamos. Seus olhos estavam vazios, mas havia algo sombrio neles, algo distorcido. Quando o levaram embora, ele olhou para mim. Um pequeno sorriso sinistro se formou em seus lábios, como se ele tivesse vencido algo em sua mente doentia. Com ele sob custódia e a mulher em segurança, fiquei sozinho na casa para fazer uma última inspeção. O silêncio havia retornado, o tipo de silêncio que parecia se agarrar às paredes. Não conseguia me livrar da sensação de que a casa ainda estava observando, como se tivesse absorvido o medo e o ódio que haviam acontecido ali ao longo dos anos. Me perguntei quantas histórias como aquela estavam escondidas ali, quantos segredos haviam se infiltrado em suas paredes, esperando por alguém como eu para descobri-los. A casa voltou a ficar vazia, mas eu não conseguia afastar a ideia de que era apenas questão de tempo antes que ela abrigasse outra história, outro segredo escondido em suas sombras. Quando saí, a neblina havia engrossado, engolindo a casa, e era como se ela nunca tivesse estado lá.